Capítulo 34. O Acordo de Helsinki. Em 1º de agosto de 1975, os dirigentes soviéticos subscreveram solenemente o compromisso de respeitar, favorecer e estimular o exercício efetivo das liberdades e direitos civis, políticos, sociais, culturais e outros, os direitos das minorias nacionais, a livre circulação entre os povos, de pessoas, ideias e informações. Em troca da consagração das fronteiras do seu Império Europeu, nascido da Segunda Guerra Mundial, ou seja, da imutabilidade das fronteiras criadas, de fato, pelo Exército Vermelho, reconhecidas pelos acordos de Yalta e Potsdam, graças às quais os soviéticos incorporaram ao seu Estado territórios alemães, poloneses, romenos e húngaros e criaram seu império de satélites, Alemanha Oriental, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia e Bulgária, cujo status real em nada difere daquele vigente nas 15 repúblicas socialistas soviéticas. Ao assinarem esse documento, os países ocidentais aceitaram, implicitamente, a tese da coexistência pacífica, que, segundo a definição soviética, adotada no 22º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em outubro de 1961, serve como base da competição pacífica entre o socialismo e o capitalismo em escala internacional e constitui uma forma específica da luta de classes entre eles. Os países socialistas, prosseguindo consistentemente na política da coexistência pacífica, constantemente fortalecem as posições do sistema socialista mundial em sua competição com o capitalismo. A coexistência pacífica cria condições mais favoráveis para a luta dos povos dos países coloniais e dependentes pela sua libertação. Exatamente o que os soviéticos faziam antes de Helsinki e continuam fazendo até hoje. Apesar desses compromissos já constarem explicitamente na Carta da ONU e na Declaração Universal dos Direitos do Homem, o Acordo de Helsinki, bem como as longas negociações que precederam sua assinatura, proporcionou um novo destaque e atualidade ao problema. Além disso, reforçou a autoridade moral da oposição na União Soviética, e a partir de então a exigência de que o governo soviético cumprisse o acordo no que diz respeito às liberdades e direitos passou a ser a bandeira permanente dos grupos de oposição. Outros dois fatos relevantes vieram favorecer a ação da oposição ao regime. A concessão a Sakharov do Prêmio Nobel da Paz, em outubro de 1975. E a tomada de posição dos principais partidos comunistas ocidentais, durante a segunda metade de 1975, assumindo posições mais críticas ao regime soviético, no marco do que seria denominado eurocomunismo ou terceira via. O repúdio por parte desses partidos, em particular o italiano, o francês e o espanhol, à invasão da Tchecoslováquia, em 1968, já havia representado um estímulo moral às oposições no leste. A concepção de socialismo que esses partidos passaram a defender parece coincidir, no essencial, com a das oposições na União Soviética, Polônia e Tchecoslováquia, e é incompatível com o tipo soviético de regime, que a Constituição, revisionando o marxismo, assegura ser a etapa do socialismo desenvolvido. Dentro desse quadro, em maio de 1976, por iniciativa do cientista Yuri Orlov, e sob sua presidência, foi constituído em Moscou o Grupo de Contribuição para o Cumprimento do Acordo de Helsinki, conhecido no Ocidente como Grupo Helsinki. Em sua primeira declaração, denunciou que o governo soviético não tem a intenção de cumprir suas obrigações internacionais no aspecto humanitário. Essa iniciativa, segundo os opositores ao regime soviético, teve um eco sem precedentes na sociedade soviética. 2 meses depois foi criado o Grupo Ucraniano e, logo em seguida, os da Lituânia, Armênia e Geórgia. Diante da abundância dos casos de repressão psiquiátrica com fins políticos, o Grupo de Helsinki constituiu um fundo de solidariedade às vítimas da repressão e suas famílias, para o qual Solzhenitsyn contribuiu com os direitos de autor de Arquipélago Gulag. Assim, foi sendo criada uma estrutura ramificada de organismos e atividades, que constitui a parte visível de um externo iceberg, cuja atividade mais visível é a própria repressão que sobre eles é desencadeada. Nesse período, a população penal ultrapassa 1 milhão. 10 mil, pelo menos, eram presos políticos, embora, em muitos casos, o caráter político dos delitos fosse deliberadamente encoberto sob acusações de roubo, alcoolismo, sabotagem econômica, atividades antissociais, parasitismo, etc. Em 1977, quando do 60º aniversário da Revolução de Outubro, 40 opositores assinaram um documento dirigido ao Soviete Supremo solicitando a anistia dos presos políticos, incluídos os internados em asilos psiquiátricos, não encontrando nenhum eco nessa instituição, que, nesse ano, acabará de aprovar a nova Constituição Socialista. Essa nova Constituição tem a mesma característica da anterior. A Constituição Stalinista de 1936 consagra solenemente, no papel,
todos os direitos e liberdades que na prática são negados. Na realidade, no entanto, a negação aparece no próprio texto, quando estabelece que o Partido Comunista da União Soviética é a força que dirige e orienta a sociedade soviética. A partir desse princípio, a declaração de que todo poder pertence ao povo e de que este o exerce através dos sovietes eleitos é uma ironia, uma simples retórica destinada a servir de fachada à ditadura do Partido Único, a qual, na realidade, dado o funcionamento interno de todos os partidos comunistas, é a ditadura do aparelho do grupo dirigente, que se reproduz a si mesmo mediante a cooptação de seus membros, à margem de qualquer controle do chamado povão, cujas aspirações diz representar. Muito mais grave, no entanto, que quaisquer declarações de intelectuais, a negativa de que o povo possa dar expressão política ou sindical a seus conflitos com a classe dirigente constitui o desmentido prático mais eloquente do suposto caráter socialista do regime. O argumento que utiliza é o de que, uma vez que a classe operária está no poder, não tem sentido esta fazer greves ou organizar-se contra si mesma. Quem ousa fazê-lo é louco e deve ser tratado em asilos psiquiátricos. Além da repressão, diversos outros mecanismos contribuem eficazmente para a manutenção desse statu quo de relativa passividade do povo. Entre os mais importantes figura o relacionado com a segurança no emprego. Ao existir um único patrão, o Estado, a efetividade dessa segurança está totalmente subordinada ao grau de acatamento que cada trabalhador manifesta a esse Estado. Todo e qualquer conflito com a direção da empresa afeta essa tão propalada segurança no emprego, uma vez que não há qualquer possibilidade de ser encontrado outro patrão. E, ao não poder trabalhar, o indivíduo cai nas garras da lei, acusado de parasitismo social, e colocar-se diante de um dilema, ou submeter-se à condenação correspondente a esse crime ou arrepender-se, fazendo uma autocrítica. Tudo isso conduz a uma pergunta: por que o povo não reage diante de uma situação tão insatisfatória e deprimente? A resposta nos é dada pelo físico dissidente Andrei Sakharov. Diz ele que um dos fatores de estabilidade do regime reside no fato de que o nível de vida material, ainda que sendo muito baixo comparativamente ao dos países capitalistas, foi elevando-se lentamente, e, hoje, cada pessoa compara sua existência não com as realidades de uma Paris longínqua e inacessível, e sim com seu passado miserável. Todos recordam como foi desculaquizado seu avô e sabem que ainda hoje seu destino pessoal depende inteiramente do Estado, dos dirigentes próximos ou distantes, do presidente da comissão de vigilância, do presidente do sindicato e do informante da KGB que trabalha a seu lado. Nota: desculaquizado, ex-proprietário do kulak, fazendas de propriedade privada, transformados, por Stalin, em kolkhozes, fazendas de propriedade coletiva. No entanto, a repressão aos chamados dissidentes não ocorre apenas na União Soviética. Na Polônia, os compromissos assumidos em Helsinki fizeram surgir o Solidariedade, o primeiro sindicato não governamental do mundo comunista, sumariamente fechado em 13 de dezembro de 1981, quando o general Jaruzelski proclamou a lei marcial. Na Checoslováquia, diversos dissidentes agrupados no seio da Carta de 77 sofreram condenações nos anos de 1977, 1978 e 1979. Na Romênia, o regime policial instalado pelo presidente Ceausescu impede qualquer dissidência e as liberdades fundamentais inexistem. Na Bulgária, a minoria turca, de quase 1 milhão de pessoas, é vítima de uma brutal campanha de bulgarização, que consiste em obrigar seus membros a mudar de nome e renunciar a seus costumes. Na RDA, cerca de 3 milhões de pessoas estão proibidas de estabelecer qualquer contato com o Ocidente, por razões de segurança, face a natureza do seu trabalho. As contínuas observações de dirigentes ocidentais, cobrando cumprimento das obrigações livremente assumidas em Helsinki, são taxadas pelos soviéticos como difamações dirigidas contra o socialismo democrático e intervenções intoleráveis nos assuntos internos da URSS.